Eu só queria externar uma preocupação que me pesa no coração já há algum tempo. Uma preocupação com respeito àqueles que presidem na igreja, presbíteros, pastores, os líderes em geral também, os cooperadores, porque nessa lida com a igreja, nós tratamos com o que as pessoas têm de melhor e com o que elas têm de pior. Às vezes me constrange a nobreza de alguns irmãos e irmãs, a forma como enfrentam as lutas do dia a dia, a simplicidade, a pureza, a sinceridade, uma fé genuína de muitas vezes me constrange, me desafia, às vezes me deixa até de má consciência, me sentindo meio indigno de lidar com gente tão graciosa. Mas, ao mesmo tempo, lidamos com pessoas perversas, com lobos, com fingidos, com hipócritas. Dá de tudo no meio do rebanho. Eu li, às vezes, Filipenses, no início da minha fé, Paulo dizendo que alguns pregavam o evangelho com o intuito de suscitar tribulações às suas cadeias. Disse, tem que ser gente muito ruim. Pregou o evangelho para perturbar o outro que está preso. Disse, que move alguém assim? Isso eu pensava lá atrás. Mais de 40 anos atrás, recém-convertido, e temos experimentado isto. Gente que prega o evangelho, que desenvolve ministério com intuitos de causar dano, de dificultar a vida de outro. Então, lidando com esses dois extremos, irmãos, com pessoas nobres, humildes no sentido literal de humildade mesmo, como a de Cristo, pessoas sérias e, ao mesmo tempo, com gente hipócrita e perversa, nós corremos o risco de perdermos aquela simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. E meio que tratarmos as coisas na igreja com uma mente muito humana, tratar muito tecnicamente, tratar em cima de um know-how adquirido, de uma experiência adquirida. E vamos perdendo, inclusive, a dificuldade de nos identificar com aqueles que padecem, que sofrem, que precisam de socorro. Nosso coração vai ficando meio encebado. O risco é real. E Paulo adverte aos coríntios sobre isso. Muitas vezes, quando estou compartilhando com pais, falando a respeito de filhos pequenos, eu digo que todos os filhos, todas as crianças, hoje eu tenho que me referir aos netos, quando crescem, de maneira inevitável, perdem a inocência. Mas não precisam perder a pureza por isso. Perder a inocência é inevitável. Os anos forçam isto. A criança vai chegando ali na puberdade, vai ficando, percebendo mais coisas, a criança perde a inocência. Isso não significa que tem que perder a pureza. Então, nós como obreiros, digamos assim, perdemos a inocência. A igreja não é feita só de santos. Jesus falou sobre os filhos do maligno. O joio, ele fala que são os filhos do maligno. O diabo semeou. Então, na igreja se encontra de tudo, do que há de melhor e do que há de pior. Então, se perde a inocência de que todos os que estão na igreja são sérios, são santos, são simples, estão convencidos dos seus pecados, se sentem resgatados, cheios de gratidão a Deus, quer servir a Cristo de coração puro, quer servir um ao outro. Essa inocência se perde. Mas isso não pode nos impor a perda da pureza. Nós precisamos conservar um coração puro no trato com os irmãos. Entender que o rebanho é de Cristo, nos foi confiado por Ele. Uma das coisas mais perversas que um obreiro pode fazer é tratar o rebanho como coisa sua. Em Atos 20, 28, 29 e 30, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Como que disse, não é um negócio de vocês, é de Deus. Deus se fez homem e derramou sangue para ter esse rebanho para si. Jesus, quando fala para Pedro, ele diz, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Como que diz Pedro? São meus. Eu estou buscando gente que me ame, porque aqueles que me amam tratarão os meus cordeiros como eu os trataria. Mas você me ama, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, elas são minhas. Eu estou confiando a você o que é meu. E você não pode tratar como coisa sua. Uma das coisas que mais nos fere é ver homens lidando com o rebanho de Deus como se fosse propriedade sua. São esses que Paulo diz que fazem do ministério fonte de lucro. Seja lucro financeiro, seja afirmação pessoal, seja a necessidade de serem respeitados e serem honrados, de reivindicar essa honra, esse respeito. A gente olha para a história dos apóstolos, se é uma coisa que eles nunca reivindicaram, foi honra, respeito e sequer autoridade. Quando usaram da sua autoridade, usaram para fazer bem ao rebanho, para resistir aos lobos, aos falsos obreiros, mas nunca para se afirmar e dizer assim, eu sou a autoridade. Quando a gente lê 2 Coríntios 11, constrange a história de Paulo. Ele está dando seu currículo ali. Parece mais uma folha corrida de um criminoso, de tanto que ele foi preso, sofreu, perseguido, etc. Mas no verso 29 ele diz assim, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Alguns obreiros perderam a capacidade de se identificar com a fraqueza daqueles que eles cuidam. E não conseguem sofrer a fraqueza dos outros e se identificar com ela e saber-se fraco também. E ele diz, quem se escandaliza que eu não me inflame? É uma tragédia quando os obreiros, porque estão acostumados com as dificuldades e as lutas da igreja, perde a capacidade de se inflamar quando alguém tropeça e se escandaliza. Quando nós começamos a tratar como coisa natural e normal o tropeço de outros e o fato de que alguém se escandalize e nós, entre aspas, tiramos de letra, isso já denuncia um coração que se apartou da simplicidade e pureza são devidas a Cristo. Paulo já estava ficando velho, essa lista dele aqui não aconteceu em 3 anos, nem em 5 anos, foi por mais de década, se aproximava talvez do fim da sua carreira, mas ele preservava a capacidade de se inflamar quando alguém se escandalizava. Então, eu quero animar vocês a não perderem, não permitirem que essa pureza se lhes escape. E não tem jeito de preservar isso se não for em um contato contínuo e direto com aquele que é o pastor das ovelhas. E às vezes o labor da obra nos rouba isso. E ficamos incapazes de perceber o coração de Jesus. E a igreja vira o nosso labor, é o nosso trabalho. É como uma atividade que nós desenvolvemos. Mas perdemos aquele coração que é o coração do Senhor. Então, guardar, preservar, se esforçar por preservar. Aquela disposição de que nos foi confiado algo que é eterno e que é de Deus. E Jesus, quando se refere aos seus, em João 10, ele diz, o que o Pai me deu é maior do que tudo. Tudo na terra vai se acabar, as maiores instituições vão se acabar, a ONU vai acabar, a OTAN vai acabar, o Pacto de Varsóvia já acabou, mas a igreja vai permanecer. A única instituição terrena que vai permanecer para a eternidade é a Igreja de Deus. E nos foi confiado pastorear esses que são de Cristo. Então, que nunca nos aconteça
perder a simplicidade e pureza que são devidas a Cristo, para a glória dele e para o bem daqueles que ele elegeu e ganhou com seu próprio sangue. Graças a Deus. Vem cá, Joãozinho. Eu creio que é um alerta para todos nós, como obreiros na casa do Senhor, cada um na sua medida, cada um com o tamanho da responsabilidade que Deus deu a nós, né? A cada um de nós. Mas eu creio que é inevitável, que é imprescindível, é urgente que nós, como obreiros, olhemos para isso, para o que nós temos visto nos últimos anos. Eu acredito, Vanjo, eu vou me arriscar a dizer algo aqui, me ajudem aí, tá? Mas eu creio que, de alguma maneira, ao longo dos anos, irmãos, quando nós, impactados pela mensagem do Evangelho do Reino, eu não tenho dúvida que foi entre os irmãos batistas que eu me converti. Nunca tive dúvida. Foi ali que eu entreguei minha vida a Jesus. Obviamente, eu não entendia o que eu entendo hoje. Eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. Não que eu tenha tanta clareza assim, mas é muito maior do que aquela que eu tinha aos 18 anos, né? Quando eu me converti, mas eu nunca tive dúvida. E quando, 10 anos depois, quando eu comecei a entender que aquele evangelho a quem eu tinha crido, que aquele Jesus a quem eu tinha entregado minha vida, a sua pregação era muito mais séria, muito mais contundente do que aquela mensagem que eu tinha ouvido. Quando eu me converti, não ficou claro para mim que eu tinha que tomar cruz, perder a vida, renunciar a tudo. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu tinha certeza naquela noite do dia 16 de dezembro de 1979 que eu estava entregando minha vida a Jesus e que eu não poderia seguir minha vida como ela estava. Eu era metalúrgico. Eu lembro que na segunda-feira, quando eu fui para o trabalho, eu não sei quantos de vocês já trabalharam em indústria, e sabe como é que é ambiente com peão, né? O Vanjo sabe. O Vanjo sabe. E eu lembro que na segunda-feira eu estava assim, eu preciso resolver isso aqui hoje, porque a turma me conhecia. E eu lembro que eu cheguei no vestiário de manhã, você sabe como é que era vestiário com peão, né? E eu lembro que eu cheguei na porta do vestiário e falei assim, pessoal, bom dia. Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Aquele João que vocês conheceram morreu ontem à noite. Eu me tornei um cristão, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sou outra pessoa, obviamente. O que se deu em seguida foi uma sonora gargalhada, né? Obviamente, a turma não acreditou, não é? Não acreditaram, mas os anos se passaram. Né? Eu tinha 18 anos e eu fiz recentemente 62 e até agora eu não desisti. Amém. Mas o que aconteceu? 10 anos depois desse dia 16 de dezembro, eu entendi que a mensagem era muito mais séria do que aquilo que eu tinha ouvido. E quando ouvi o Marcos pela primeira vez, na verdade, o primeiro aí em São Paulo foi o Roberto Carlos, não é? Foi o Roberto, o Marcos foi depois. Não é? Eu conheci o Marcos primeiro, mas quem foi primeiro a São Paulo foi o Roberto. E quando eu ouvi o Roberto falando sobre essa coisa de tomar a cruz, de perder a vida, renunciar a tudo, negar a si mesmo, eu falei assim, Senhor, ainda bem que há 10 anos atrás eu resolvi esse negócio. Eu não tenho dúvida disso. Mas, de alguma maneira, tomando isso que o Vanjo falou agora, é nisso que eu queria me arriscar a dizer aqui, nós imaginamos, eu não sei se consciente ou inconscientemente, Raildo, nós imaginamos que essa mensagem nos
nos isentaria, ia resolver todos os problemas da carne e que nós não teríamos, porque a mensagem é tão contundente, a mensagem é tão enfática, que nós imaginamos que todas aquelas coisas da carne teriam ficado para trás, nós teríamos tomado a cruz, perdido a vida, renunciado a tudo, e que esse tipo de coisa que nós temos visto entre nós nos últimos anos, né, falando de perder a simplicidade, de perder a pureza, quando que nós íamos imaginar que companheiros nossos com quem nós andamos seriam desleais conosco? Iriam embora, como o Edmar falou ontem, né? Eu amo você, mas eu vou embora. Quando que eu ia imaginar? Eu falei assim, não, com essa mensagem, não tem como alguém fazer um negócio desse. Quando que nós íamos imaginar que gente que ouviu essa mesma palavra que nós ouvimos e que impactou nossa vida e que fez toda a diferença, cada um aqui tem uma história para contar sobre a experiência que teve quando ouviu essa palavra e foi impactado por ela. Cada um de nós aqui sabe o preço que pagou, não é? E não foi brincadeira. Nós imaginamos, não, isso nunca vai acontecer. Nós estamos imunes a isso agora. Isso vai acontecer lá na Assembleia de Deus, no meio dos batistas, dos presbiterianos, mas entre nós, não. Quando que nós íamos imaginar, com essa mensagem que nós ouvimos, quando que nós íamos imaginar que jovens que se casaram entre nós e ouviram tudo o que ouviram, meses depois estavam se separando? E eu acho que nós já estamos precisando de mais do que dos 10 dedos da mão para contar os casos de jovens que entre nós se casaram. E isso tudo, irmãos, é para que nós saibamos que nós não podemos perder isso que o Vanjo acabou de dizer. Isso tudo é importante para sinalizar para nós, como o Edmar falou ontem, sobre esse perigo da divisão interna. Hoje, ouvindo essa palavra, nós conseguimos entender o que aconteceu. Esse negócio já estava lá dentro há muito tempo. Só foi uma questão da oportunidade, da circunstância. Há anos atrás, eu ouvindo um pastor norte-americano, ainda estava na denominação ainda, mas ele falava assim, que as pressões externas revelam o que está no coração. E nós temos visto isso ao longo dos anos, desses companheiros que nos deixaram e de coisas inimagináveis que se deram entre nós nos últimos anos. Tudo isso nos faz, depois de ouvir tudo isso que nós ouvimos ontem, e ouvindo essa meditação do Vanjo agora pela manhã, tudo isso nos faz forçosamente ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que nenhum deles. Gente que nós conhecíamos e que para nós e para vocês eram acima, sabe aquela expressão? Acima de qualquer suspeita. Então, isso mostra que o João Biun tem que tomar cuidado e que cada um de nós tem que tomar cuidado. Nenhum de nós, essa palavra pressupõe responsabilidade. Não é? Nós precisamos entender que nós estamos aqui o Senhor nos colocou aqui para seguir modelos. Não é? Eu tenho que me livrar e cuidar muito com esse desejo de protagonismo, de querer ser o descobridor de alguma coisa. Irmãos, qual o problema em seguir o modelo? Alguém já abriu um caminho. Pô, vou andar por ele, já está aberto o caminho, por que eu vou fazer? Mas Exato. A estrada está aberta.
o Senhor nos coloca como obreiro. Irmãos, a Escritura está aqui, a palavra apostólica está aqui, é a nossa principal fonte de informação. Nós não temos por que querer inovar, querer fazer nada diferente. Vamos seguir modelos. Tem irmãos mais velhos que eu. Eu confesso a vocês que até hoje eu não me acostumei direito com essa coisa do Marcos nos tratar como companheiro, Marcos e Mário. Irmãos, ele pode até me tratar assim, mas eu quero dizer para vocês que eu preciso cuidar para nunca perder o juízo de que, ainda que ele me trate como companheiro dele, eu tenho que ter o juízo suficiente para saber que eu não sou, não é? Eu me lembro, eu tenho contado para os irmãos, dessa turma aqui, dessa equipe aí, eu sou o trainee, né? Sou o caçula. Eu me lembro que em 2017, quando nós estávamos numa reunião, acho que foi o último retiro lá em Sumaré, e nós estávamos numa reunião pela manhã, como estamos aqui assim, um grupo menor de irmãos, e a reunião terminou lá perto da hora do almoço, e quando terminou, nós estávamos nos levantando para ir almoçar, e o Marcos e o Mário falaram assim: João, você fica. Eu confesso aos irmãos que, quando eles falaram, João, você fica, eu fiz aquele search, assim, search é busca, viu, Anjo? Isso. Eu fiz aquela busca assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa, fiz alguma coisa que não devia? Não é? E eu me lembro, irmãos, foi uma surpresa, e é até hoje para mim uma surpresa enorme, né, fazer parte estar fazendo parte dessa equipe. O Marcos e o Mário me convidaram para fazer parte, né, e perguntaram se eu aceitava. Eu falei assim: olha, irmãos, eu imagino que vocês oraram, né? E se eu posso cooperar, eu quero cooperar. Mas reconheço, irmãos, que não deveria fazer parte. E sou grato a Deus por Ele ter me encontrado fiel, leal, não é? E eu queria um pouco hoje, e quando eu vou falar sobre lealdade aqui hoje, irmãos, por favor, entenda o que eu vou dizer. Eu estou mandando um recado para todo mundo, mas esse recado também é para mim. Eu diria que é um recado de Deus para todos nós. Principalmente, Evandro, no tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, esse recado acerca de lealdade, não é? Nós nunca imaginávamos que nós íamos precisar conversar sobre isso. Depois de ouvir, como eu disse, essa mensagem, e dela ter impactado a nossa vida, nós nunca imaginávamos que nós precisaríamos conversar entre nós, entre essa gente que fala sobre reino de Deus, sobre tomar a cruz, sobre perder a vida, sobre renunciar a tudo, sobre junta e ligamento, sobre relacionamento estreito. Nós nunca imaginávamos que nós precisaríamos rever esse ensino, rever nossos caminhos. Nós nunca imaginaríamos isso, mas estamos precisando. E eu diria, irmãos, graças a Deus por isso, porque isso também é o amor do nosso Pai, para nos guardar. Amém? Para nos guardar. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, o primeiro texto que eu anotei aqui, falando sobre isso, sobre essa necessidade de sermos leais no relacionamento, de cuidarmos, com tudo isso que o Edmar falou ontem, seguindo por esse caminho aberto aí, revendo, revisitando algumas coisas. O Edmar gosta de usar essa palavra, né? Revisitando, não é? Essas coisas essas verdades que nós ouvimos ontem, essa necessidade de nós zelarmos pelo nosso caminho. Jesus diz assim, em Mateus 24, versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes sustento
a seu tempo. Eu já ouvi o Carlos ministrando sobre essa palavra, e é muito, muito tremenda essa palavra, sobre a necessidade, mas eu não queria entrar necessariamente nesse ponto, nessas verdades, quando o Carlos compartilhou, entrar em tanto nesses detalhes, mas lembrar aqui da necessidade de cada um de nós, como obreiros na casa do Senhor, em cima disso que o Vanjo acabou de nos falar, que a igreja, o Senhor colocou a igreja sob nossa responsabilidade, mas nós nunca podemos nos esquecer que a igreja é dele. E nós nunca imaginaríamos que nós teríamos que, em algum momento da história, corrigir irmãos, reorientar irmãos, disciplinar irmãos, porque estavam lidando com a igreja como se a igreja fosse dele. Se dirigindo à igreja como se ela fosse propriedade dele, tratando a igreja, ele, com uma postura tirânica, de mandar, de dizer o que pode fazer, o que não pode, aonde se pode viajar, se não pode. Um negócio terrível, nós nunca imaginávamos que isso ia acontecer, mas aconteceu, está acontecendo, tem acontecido. Então, isso mostra que nós temos que olhar para isso que Jesus falou, assim, Senhor, eu quero ser esse servo fiel e prudente. Senhor, eu preciso ser fiel e prudente. E você vai ver que essa palavra fiel aqui, nós vamos ver outros textos aqui no Novo Testamento, e ela traz com ela essa coisa assim de ser digno de confiança. Sabe quando alguém confia em você? Você, com certeza, nós como obreiros da casa do Senhor, pensa nos caras que a igreja olha para nós, como a igreja nos vê? Sabe como é que a igreja nos vê, irmãos? A igreja nos vê como homens dignos de confiança. Você já parou para pensar que nós ministramos palavra para os irmãos no trato, no pastoreio diário, que nem o presidente da República, nós damos palavra para pessoas que o presidente da República não tem autoridade para dizer. Nós temos autoridade para dizer para alguém assim, rapaz, é o seguinte, essa mulher com quem você está vivendo, ela não é sua mulher. Você não pode se deitar na mesma cama que ela. Que líder mundial que diz isso? Pode ter algum maluco aí, em algum momento, que diga. Mas quem faz isso? Irmãos, nós fazemos. Nós dizemos isso é casamento e isso não é. Nós chegamos para homens barbados, homens velhos, e dizemos assim, olha, essa atitude tua está equivocada e você vai precisar ser afastado da liderança da igreja. Sabe por quê? E nós vemos homens assim, e esses homens abaixam a cabeça, acatam o que nós falamos. Irmãos, não é porque nós somos importantinhos, não. É por causa dessa palavra que nós ouvimos. É porque esses homens olham para nós e nos veem como homens dignos de confiança. Homens que confiam, essa igreja confia no que nós falamos. Por isso, no nosso trato com ela, nós temos que ter esse cuidado. E nos perguntar sempre, Senhor, eu sigo sendo esse homem digno de confiança? Para meus companheiros, para aqueles que estão ao meu lado e que dividem comigo a liderança, a autoridade sobre a igreja, esses homens podem botar a cabeça no travesseiro e descansar em paz, sem imaginar que algum de nós pode estar aí tramando uma divisão, uma deslealdade. Sabe, você conhece a famosa, quem jogou futebol sabe o que é bola nas costas, né? Terrível, né? Esses homens estão ao nosso lado e sabem, relacionam conosco e sabem que nós somos dignos de confiança, que nós não vamos traí-los, que nós não vamos buscar primeiro nossos interesses. Por quê? Porque nós temos nos colocado diante do Senhor para ser um servo fiel e prudente. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, textos conhecidos.
1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, não é suficiente, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Os irmãos nos procuram com perguntas, com questionamentos. Por quê? Buscando respostas. Por quê? Porque eles olham para nós e falam assim: o Evandro é um homem que conhece a Deus mais do que eu, conhece a Escritura mais do que eu. Eu vou tirar dúvida com ele. E é natural que seja assim. Não há nenhum problema com isso. Eles nos veem como esse dispenseiro dos mistérios de Deus. Assim como eu, na época da indústria lá, em algum momento do dia, eu precisava de alguma ferramenta, alguma coisa, eu ia até o almoxarifado. Se eu precisava de alguma ferramenta especial, eu ia lá, pedia para o menino que cuidava do almoxarifado lá, e ele tinha um armário enorme com as ferramentas, tudo que era preciso para usinar as peças. E ele sabia onde estava, porque ele tinha guardado. Então, estava lá numa gaveta, número tal, e se assinava lá a requisição e pegava. Os irmãos nos veem assim. Eles vêm fazer uma pergunta porque eles sabem, eles imaginam que nós sabemos tudo, que nós temos todas as respostas. Eles nos veem como esses dispenseiros. Agora, não é suficiente apenas o que Paulo está dizendo aqui, que não é suficiente só os irmãos saberem que nós somos dispenseiros, que nós podemos ter respostas para as dúvidas teológicas que eles têm. Mas é importante, Paulo está dizendo assim: olha, além disso, além de você saber onde está o endereço de tal coisa, tal palavra, tal resposta, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Não basta eu ter respostas. Os irmãos têm que olhar em mim e ver que eu sou uma pessoa fiel, que eu sou alguém digno de confiança. Confiança essa que ela está sendo construída a cada dia. O mesmo Paulo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 17, e por que é importante ser um dispenseiro fiel? Ser um homem digno de confiança? Porque já na época de Paulo, não é? Já na época de Paulo, o Vanjo falou do currículo de Paulo, né? Naufrágios, perigos, e inclusive ele menciona lá, e isso já era realidade para ele. Imagina como a coisa está hoje, porque Paulo diz assim: em perigos entre falsos irmãos. E se fez necessário Paulo dizer isso, que ele diz aqui na segunda carta, na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, Paulo diz assim: porque nós não estamos, e você vai entender esse nós aqui mais à frente, porque você vai ver que, e é incrível isso, né? Porque Paulo tinha um time de homens com ele. Paulo é o nome que mais aparece, mesmo sem querer nenhum tipo de protagonismo, muito pelo contrário, no caso de Paulo, que ele dizia que não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele disse: eu persegui a igreja, como é que eu vou ser apóstolo? Mas Jesus quis que fosse assim. Ainda que seja o nome que mais aparece, nós sabemos que Paulo tinha um time de homens por trás dele, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E ele diz: porque nós, ou seja, eu e esse grupo de homens que está comigo, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando, querendo vender a palavra de Deus.
Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Porque nós não estamos, como tantos outros, e já havia naquela época de Paulo, homens que usavam a palavra, como o Vanjo colocou hoje de manhã, não preocupado em ser um dispenseiro fiel que dá o alimento a seu tempo, o alimento que a igreja está precisando. Ele está diante de Deus, ele está buscando o Senhor e discernindo em Deus aquilo que a igreja precisa, e ele toma aquela palavra que a igreja precisa e ministra a igreja como esse obreiro fiel, que dá o alimento na hora certa, na medida certa, o alimento certo, necessário. Ele diz, naquela época já tinha gente que usava desse recurso para se autopromover. Não usava, era um dispenseiro que não ia na dispensa e ministrava a igreja preocupado em alimentar a igreja. Pelo contrário, ele queria vender algo. Ele queria fazer da igreja mercadoria para que ele pudesse se autopromover, Paulo diz. E Paulo diz, nós não andamos nesse caminho aí. Na mesma carta, a segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, o tema é o mesmo. Paulo diz, antes nós renunciamos aos procedimentos, incrível essa palavra de Paulo. 2 Coríntios 4, versículo 2, eu estou lendo aqui na versão NVI, esse versículo. Antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Quando Paulo está dizendo, renunciamos, assim, irmãos, eu me recuso a usar alguns artifícios para ganhar o coração dos irmãos, para mim. Roubar o coração dos irmãos para mim. Eu me recuso a usar esse tipo de técnica. E quando estou à frente da igreja, quando estou ministrando, eu me recuso. Renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Por que secretos e vergonhosos? Porque ninguém mercadeja a palavra de Deus, ninguém que está com divisão interna deixa isso claro, diz com a sua boca. Isso é algo que é secreto, é algo vergonhoso e que é secreto. Ninguém vê. Isso só aparece com o tempo. Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Ou seja, ele sabia que os irmãos eram testemunha de sua integridade, de que ele era um homem íntegro, inteiro, não era um homem pela metade. Ele não estava esfacelado, Paulo era íntegro. E ele diz, eu não uso esse tipo de recurso. Então, mediante a clara exposição da verdade. Esse é o dispenseiro fiel. Irmãos, quanto a essa responsabilidade que temos, como obreiros na casa do Senhor, fica essa palavra aqui de sermos homens dignos de confiança. Eu queria ler com vocês aqui, quero ler com vocês, uma composição desses dois textos, de 2 Coríntios 2,17 e 4,2, misturando esses dois textos. Olha como é que fica. Renunciamos os caminhos vergonhosos, pensamentos secretos, sentimentos, desejos e dissimulação, métodos e artes que os homens escondem por vergonha. Nos recusamos a lidar com astúcia, praticar truques e astúcias, ou adulterar ou manejar desonestamente a palavra de Deus. Mas declaramos a verdade abertamente,
clara e francamente: não procuramos enganar o povo para que creia. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos. Pelo contrário, rejeitamos atos secretos e vergonhosos. Nós não temos nos comportado de forma desonesta e não falsificamos a palavra de Deus. Demonstramos quem somos ao revelar a verdade diante de Deus, para que todas as pessoas possam decidir por elas mesmas e não por algum tipo de influência nossa ao expor a palavra de Deus. Isso é sério, irmãos. De dois textos, do texto de 2 Coríntios 4:2 e 2 Coríntios 2:17. Foi uma mistura. Sim, posso fazer, com certeza. Irmãos, a gente ouve isso, o que nós estamos ouvindo e vendo nesses dias, e nós imaginamos assim: não, alguém que ouviu a palavra que nós ouvimos ao longo desses anos, não é possível que ele seja capaz de fazer isso. Nós temos notícias de gente, entre nós, gente historicamente andando conosco, gente que ouviu as mesmas coisas que você e eu ouvimos, e que estava em cima do que o Vanjo está dizendo. E o Vanjo é testemunha, ele junto com o Mário, testemunha ocular. Viu e ouviu de obreiros, de companheiros nossos, lidando com a igreja como se a igreja fosse dele, trazendo palavras de direção, coisas absurdas. Por quê? O que esse homem fez todo esse tempo? Ele mercadejou a palavra de Deus com os irmãos. Onde ele viu isso? Não foi nos apóstolos, nesse grupo de homens aqui. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós estamos formando obreiros, homens que estão vindo logo depois de nós aí. E uma preocupação que nós temos que ter: o que é que eu estou comunicando para esses obreiros com a minha vida, com a maneira como eu vivo, com a maneira como eu ensino, a maneira como eu lido com a igreja. O que eu estou comunicando para esses homens? Apesar, irmãos, de nós vivermos, o Vanjo tem dito isso, apesar de nós vivermos num momento em que nós temos abundante material de consulta. Pensa num tempo em que nós temos acesso a conteúdo assim muito rápido, não é? Quando que a gente ia imaginar que a Barça ia virar um negócio quase que inútil? E durante muito tempo era quem tinha uma Barça em casa, vou te falar, hein? Era um sujeito diferenciado, não é? Comprar só se fosse financiado em 5 anos. O financiamento era longo. Hoje, irmãos, nós temos a Barça na palma da mão. Você precisa conferir qualquer coisa, você tem até a expressão agora, dá um Google aí, faz um Google aí, e você tem tudo registrado ali, não é? Então, apesar desse abundante material de consulta, irmãos, tem uma coisa que não mudou e que não
pode mudar. Graças a Deus pela tecnologia, e nós vamos usar ela enquanto der, né? Eu creio que vai chegar uma hora que vai ter jeito, a gente não vai poder mais ter ela na mão. E temos que usar com cuidado, com zelo. Mas não há nenhum problema, irmãos, de usar a tecnologia. Até porque é melhor do que carregar toda aquela coleção da Barça. Não ia dar para... Agora nós andamos com ela no bolso, né? Mas apesar de tudo isso, irmãos, tem algo que não mudou. E que nos é ensinado por Paulo, pelos apóstolos, por esses homens, como nós vamos ver aqui. Essa coisa de seguir modelo. Isso não mudou. Isso continua, Regi, sendo uma bênção. Necessário. Eu diria que hoje é mais necessário, passado todos esses anos, eu preciso ter... Quando eu me converti, quando 10 anos depois eu entendi o que era, de fato, a seriedade do Evangelho, a contundência do Evangelho, quando eu entendi isso, ficou muito claro para mim a necessidade de me sujeitar a alguém. Mas eu diria que hoje, irmãos, passado todos esses anos, essa necessidade, esse entendimento de que eu preciso estar sujeito a alguém, de que eu preciso seguir alguém, e não há absolutamente nenhum problema em seguir alguém, em ter um modelo e segui-lo. Porque não fui eu que abri essa estrada. Nós não podemos ter problema nenhum de eu querer abrir a minha estrada. Gente, já tem uma estrada aí, vamos usar ela. Então, o que não mudou? A necessidade de seguir modelos. Eu diria, irmãos, que nós, como líderes, nós precisamos aprender a seguir modelos e não nossos próprios ensinos. Necessidade de seguir modelo. Por que eu tenho que ter o meu ensino? Quando nós temos tido conversas, esse grupo de homens aí, do qual eu estou fazendo parte, e nós tomamos uma decisão. Nenhum de nós tem liberdade para crer como quiser. Não tem essa, não vai ter entre nós essa coisa de assim, não, mas eu penso assim. Ó, meu filho, se você pensa assim, então é o seguinte, ou todo mundo pensa como você, nós vamos conversar aqui, para todo mundo pensar como você, ou você vai ter que mudar e pensar como nós. Mas você não vai ter essa liberdade. E pensa num remédio bom. Pensa num negócio bom isso aí. Necessário. E tem sido assim, irmãos. Eu quero dizer a vocês que eu tenho me surpreendido cada vez mais. Nós mencionamos ontem a respeito da história de Marcos e Mário, né? Para mim, irmãos, tem sido constrangedor ver como esses dois têm se sujeitado a nós. Constrangedor. Não é coisa de apostila. Tem sido uma experiência incrível isso, de vê-los como nossos pais e em algum momento dizer assim, não, Marcos, tal coisa. Sim, tá bom, é assim. E de ver essa sujeição. Então, eu quero testemunhar a vocês que essa sujeição não é uma teoria. Isso ainda é possível, mesmo entre homens mais velhos. E eu diria que entre os homens mais velhos, isso está ficando, como o Vanjo acabou de dizer aí, isso se perdeu. E nós precisamos resgatar isso, irmãos. Essa simplicidade, que os cabelos, mesmo com o passar do tempo, com os cabelos brancos, ou a ausência de cabelos, né? Eu olho para o Edmar, por exemplo, pobre Edmar, né? Perdendo os cabelos. Fazer o quê? Perdendo os cabelos brancos, não é? Mas preserva essa simplicidade.
essa simplicidade de depender. O Edmar, ele compartilhou uma palavra conosco sobre ministérios na equipe, e o Edmar, ele não tinha compartilhado com ninguém essa palavra sobre ministérios. Aquela palavra, Regis. E por que ele não fez? Por que ele não ministrou? Porque ele queria saber se nós estávamos de acordo. Não tinha ministrado com ninguém. Isso eu diria que, infelizmente, isso está ficando raro. Deveria ser comum, né? Deveria ser a coisa mais básica, né? Elementar, né? Eu não vou ensinar algo à igreja de São Paulo sem eu ter conferido com o Hélio e com o José nisso. Não posso fazer isso. Isso é um princípio que nós aprendemos. E quando nós aprendemos? Faz tempo, hein? Lá atrás nós aprendemos isso. E continua sendo verdade, irmãos. Essa questão da sujeição uns aos outros. Seguir modelos. Nós precisamos entender isso, como obreiros na casa de Deus, que nossa tarefa é seguir modelos. Atitude simples, de filho. Como eu disse, Marcos e Mário nos chamaram e nos tratam hoje como companheiros dele nessa equipe. Mas eu tenho que saber, eu tenho que ter juízo suficiente para saber que eu não sou companheiro dele. Ainda que ele me trate assim, ainda que ele tenha me delegado essa responsabilidade. E algumas vezes eu tenho que usar, mas eu tenho que usar e nunca me esquecer que eu sou filho também. Eu sou companheiro, mas eu sou filho. E eu não posso perder esse coração de filho. Eu não posso me dirigir a esses homens de qualquer maneira. São meus pais. E qual o problema nisso? Irmãos, nenhum. É assim que é, foi assim que nós aprendemos, e nós temos que nos manter nisso. Vocês lembram de um certo anjo que, apesar de ter recebido tudo que recebeu, todo o tratamento diferenciado que recebeu em todos os aspectos, mas chegou um dia que ele falou, aquilo não foi suficiente para ele. E, irmãos, nós temos que, como homens de Deus, saber que sempre vai ter alguém mais velho que eu. Ué. E qual o problema de eu seguir o modelo dele? Nenhum. Siga modelos, se sujeite. Vocês lembram quando Paulo se dirige a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10? Você quer ver um cara que se tornou companheiro de Paulo, mas nunca perdeu o coração de filho? Timóteo. Paulo diz assim, 2 Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tens seguido de perto ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. No versículo 14 do mesmo capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Timóteo, se mantenha estável, não se mova, permanece naquilo que você aprendeu. Ponto. Irmãos, eu creio que o Senhor está nos chamando nesse tempo. Quando o Vanjo falou ontem sobre a razão desse encontro, eu creio que o Senhor está nos chamando, nós, liderança no Brasil, e estou falando desses irmãos vinculados uns aos outros historicamente, não é? O Senhor está nos chamando a rever nossos caminhos, a rever nossos procedimentos, e a rever se nós seguimos e preservamos ainda esse coração de filho. Ou agora achamos assim, agora nós estamos crescidinhos, nós não dependemos tanto. O Senhor quer nos levar a preservar isso.
guardar isso em nossas vidas. Amém? Olha um exemplo, eu queria ler alguns textos agora que exemplificam isso que estou dizendo, esse time de homens que estava com Paulo. E quando nós, antes da gente ler, eu quero, anota aí, é 1 Coríntios 16, do versículo 15 ao versículo 18. 1 Coríntios 16, de 15 a 18. Mas antes de lermos, lembrar daquele, quando nós estamos falando aí de ser digno de confiança, e que isso é algo que o Senhor quer resgatar entre nós, não é? De sermos homens no trato, no relacionamento uns com os outros, homens dignos de confiança. Aquilo que Paulo diz para Timóteo, não é? O que você aprendeu de mim, 2 Timóteo 2,2, né? Através de muitas testemunhas, Timóteo, transmita a homens fiéis e idôneos. E o fiel aí tem uma tradução que ela traz assim, homens dignos de confiança. Transmite, não transmita a qualquer um, transmita a homens dignos de confiança. Que nos perguntemos diante do Senhor, Senhor, hoje eu sou um homem digno de confiança? Os irmãos a quem eu estou sujeito olham para mim e me veem um homem digno de confiança? Melhor, os irmãos olham para mim e veem que o passar dos anos não roubou de mim essa necessidade de estar sujeito a alguém? O tempo, a experiência, a maturidade roubou de mim a necessidade de eu depender, de eu me sujeitar. Não é? Vamos lá para 1 Coríntios 16. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. A família de Estéfanas era conhecida por ela ter se consagrado, se dedicado a servir os santos. Que destaque, hein? Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Eu me alegro com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Olha o que Paulo diz aqui em seguida. Porque trouxeram Estéfanas, Fortunato e Acaico, trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. E Paulo encoraja a igreja em Corinto: reconheçam homens como estes. Que expressão! Eles trouxeram refrigério ao meu espírito. Às vezes nós usamos essa expressão assim, não, eu fui com o Marcos ou com o Mário em tal lugar. Eu lembro que nos primeiros anos, quando eu os conheci, eles começaram a ir a São Paulo, e até nas cidades do interior ali, eu me lembro que eu os pegava no aeroporto e os levava a São José do Rio Preto, a Lins, aquelas cidades do interior. Eu me lembro, esses dias, eu estava com o Diego de Rio Preto, com o Gilberto. Eu conheci o Gilberto, o Caibara, o Diego, por causa do Marcos e do Mário. Eu não os teria conhecido se muitas vezes eu não tivesse sido o chofer do Marcos ou do Mário, de ter pegado eles no aeroporto e irmos para Rio Preto ou para Lins. Os anos se passaram, irmãos, e hoje eles estão nos chamando de companheiro. E eu digo assim, Senhor, o Marcos não está aqui hoje por causa da saúde dele, né? E eu tenho pedido ao Senhor assim, Senhor, preserva a vida do Marcos. Preserva a vida do Mário. Porque, Senhor, nós não estamos prontos para ficar sem eles ainda não.
Eu não sei se em algum momento ficaremos, mas hoje eles nos fariam, irmãos, muita falta e nos fazem. E eu me pergunto, Senhor, eu sou esse homem que eu trago refrigério ao espírito deles ou eu trago preocupação? Esses homens perdem o sono por causa de mim ou eles descansam como Paulo descansava com Estéfanas, Fortunato e Acaico? Paulo disse que esses homens trouxeram refrigério para o espírito deles. Então, irmãos, nesse caminho de seguir modelos, nós temos que ser refrigério para esses homens que nós estamos seguindo. Amém? Ajudá-los. Hoje, eu estou disposto ainda a continuar, e agora ainda mais, né? O Marcos vai fazer, está com 69 aí e tal. Hoje, talvez, mais do que naquela época, eu tenho que carregar as malas dele. Naquela época já era necessário, agora está ficando mais necessário ainda, né, Edmar, carregar as malas deles, né? Por conta dos anos que chegaram aí. Mas, e não perder, irmãos, mesmo ao longo desses anos, não perder esse coração de filho, como Timóteo tinha. Quando Paulo disse, você tem seguido de perto meu ensino. Eu quero que esses homens olhem para nós e saibam que se amanhã ou depois o Senhor os recolher, eles sabem que a obra, que tudo aquilo que o Senhor nos deu não vai se perder na cabeça de uns malucos aí que estão atrás de protagonismo, que estão atrás de seu centro das atenções, de gente que está mercadejando a palavra com a igreja, de gente que está negociando a verdade, de gente que está fazendo adequações da verdade para amoldar o tempo que nós estamos vivendo. Eles vão partir com essa consciência assim, ter um time de homens dignos de confiança, que eu tenho certeza que vão seguir, que não vão mudar o conteúdo da pregação. Como o Edmar lembrou ontem, a palavra cooperador aqui, e é interessante, eram líderes na igreja, né? E é uma coisa que nós aprendemos com o Edmar aí, isso é outra coisa, né, que nós aprendemos com o Edmar. Historicamente, a gente sempre se referiu aos irmãos que têm responsabilidade e cuidado com a igreja na casa, nós os chamamos de líderes. E não há nenhum problema com isso. Mas, quando você olha para a Escritura, Paulo usa a palavra cooperador para se referir a esses que eram líderes da igreja, mas ele usa a palavra cooperador. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora num processo de mudar o vocabulário, né? Você vê que toda vez que a gente usa líder, a gente está usando cooperador junto, para ficar claro que o líder é cooperador e o cooperador é um líder. E é interessante, como o Edmar falou ontem, eu vou repetir aqui, a palavra cooperador, no texto original, ela tem o sentido de trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no trabalho, juntar as forças, trabalhar com. E o livro, irmãos, e nós vemos isso na Escritura para todo lado. O livro de Atos e as cartas de Paulo, elas revelam um grupo de homens que estava sujeito uns aos outros e que trabalhavam juntos pela edificação da igreja e o avanço do reino de Deus. Vemos isso, olha um outro texto. Filipenses capítulo 4, versículo 3. É interessante que Paulo cita, olha o que ele diz. A ti, fiel companheiro de jugo. Só que ele não diz quem é. A ti, fiel companheiro de jugo. Também com Clemente. Aí ele cita o nome. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus. De novo a palavra cooperador. E os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pensa na qualidade dos caras. Porque Paulo diz, imagina, Joilson, para quem que a gente pode virar e dizer assim, não, esse irmão aí, eu não tenho dúvida, o nome desse cara está escrito no livro da vida. Paulo teve essa coragem de dizer. Paulo conhecia tantos caras, a convivência, o relacionamento, a confiança era tanta
que Paulo diz, o nome desses caras se encontra no livro da vida, esse tal Clemente e os demais cooperadores. E é incrível, não é? Essa turma aqui, que hoje em dia tem essa coisa assim de, olha, quando você vai agradecer alguém, você está num evento assim, você vai fazer um agradecimento, hoje em dia tem que tomar muito cuidado até para agradecer. Porque, ai de você se esquecer do nome de alguém. Se esquecer do nome de alguém, o cara vai se sentir preterido, desprezado. Poxa, eu fiz tal coisa, eu trabalhei, não lembrou do meu nome e tal, e fica todo mimimi porque o nome dele não foi lembrado. É incrível aqui, porque Paulo fala assim, a ti fiel companheiro de jugo. Olha o currículo do cara. Paulo se refere a esse, que ele não diz quem é, ele se refere a ele como fiel companheiro de jugo, ou seja, andava junto com Paulo. Mas Paulo tampouco citou, andava junto e Paulo não citou o nome do cara. Cita o nome de Clemente e fala, e tem os demais companheiros aí. E os nomes desses caras estão no livro da vida. E hoje em dia, quanta gente fica... O Edmar falou ontem, né? Quanta gente nos deixou, foi embora, pelos motivos mais banais que você possa imaginar. Ou carnais, né? Como vimos ontem. Foi embora porque eu me lembro de um líder entre nós que antes de ir embora nós tivemos uma conversa com ele. Fomos à casa dele. Ele se foi. Um companheiro nosso tinha ido embora e ele foi junto com ele. E quando nós fomos visitá-lo, Josenice e eu fomos visitá-lo, dentre as coisas que ele falou, ele disse assim, você nunca me deu o espaço que eu deveria ter. Bom, pelo menos eu tenho que admitir uma coisa, ele teve coragem de dizer isso, né? Você nunca me deu o espaço que eu deveria ter. Eu perguntei para ele assim, uai, que espaço foi esse que você queria que eu não te dei, cara? Que espaço você queria? Olha, eu dizia assim, olha, graças a Deus que eu não dei esse espaço para ele. Você imagina, Juiz, se eu tivesse dado o espaço que ele queria ter, o estrago que esse menino ia fazer? Então, é gente assim, tem uns caras que disciplina resolve. Mas tem uma turma no meio da igreja que disciplina não resolve, o cara precisa de psiquiatra. Procurar algum especialista, algum profissional, porque o cara enlouqueceu. Não adianta uma disciplina num cara desse, porque o problema dele, o cara tem uma doença na alma. O cara tem um desejo de algo que nós não temos como dar para ele. Só um médico para ajudar um cara desse. Ele precisa tomar um remédio, sei lá, alguma droga, está faltando algum neurônio, está em curto-circuito, porque ele está querendo algo que não dá para dar. Isso que o Vange está dizendo. Tem gente no meio da igreja, e gente, irmãos, o mais sério é gente que ouviu essa mensagem. É gente que ouviu sobre tomar a cruz, renunciar a tudo, negar a si mesmo, perder a vida. Cara, onde é que esse cara perdeu a vida? Esse cara está dizendo para mim, eu queria um espaço, o fulano de tal vai ser pastor, e eu nunca vou ser. Mas vai lamber sabão. Como é que eu vou te dar? Você quer uma coisa? Você está querendo uma coisa que eu não posso te dar, porque não é meu. Eu só posso te dar aquilo que é meu. Agora, os dons, responsabilidade da igreja, eu não tenho como dar isso a você. Isso é uma neurose, isso é uma loucura. Por isso que eu digo, que disciplina que resolve um negócio desse na vida de uma pessoa dessa? O cara precisa do Juqueri. Lembra? Em São Paulo tinha um sanatório. Rosane vai lembrar. Não, eu digo Rosane vai lembrar. Deixa eu explicar. O Rosane vai lembrar por causa dos anos. Havia lá atrás um sanatório, um lugar para internar louco, chamava Juqueri. Lembra? Aí, é isso aí. Fecharam isso. Então, essa gente,
Um cara desse tem que ser enviado para um lugar desse aí, falar com um psiquiatra, tomar um remédio, não sei, não tem o que resolva. Porque ele está buscando algo na obra de Deus que não tem espaço. Quando a gente olha esse modelo aqui desses homens, não tem como você oferecer isso para essa pessoa. Dá uma olhada nesse texto, dá uma olhada nesse testemunho. Vocês conhecem o texto. Filipenses 2, do versículo 19 a 29. Olha o que o texto diz. Olha a qualidade desses homens que estavam com Paulo. E pensa se eram homens que estavam preocupados com algum tipo de reconhecimento. Paulo diz assim, Filipenses 2, de 19 a 29. Lembra que Paulo está preso. Paulo escreve desde a prisão. E Paulo está preso, mas ele está tranquilo. Ele não está preocupado com a igreja assim, meu Deus, o que estão ensinando para a igreja? Como é que a igreja está? A igreja está na mão de quem? Paulo não tem essa preocupação. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque Paulo tinha certeza que Timóteo ia lá e ia trazer notícias dos irmãos, notícias íntegras, como eram. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo era esse homem. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Paulo está se referindo aqui àqueles obreiros fraudulentos, que o Deus deles era o ventre, porque só se preocupavam com as coisas dessa vida. Porque todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. E vocês conhecem, referindo-se a Timóteo, ele diz, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Aí não é mais Timóteo, ele está falando de Epafrodito agora. Por um lado, meu irmão, de novo, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque eu penso que passou na cabeça de Paulo agora assim, Senhor, se eu perder agora Epafrodito, eu estou lascado. Senhor, eu não posso ficar sem Epafrodito. E Deus teve misericórdia de Epafrodito, mas também teve misericórdia de Paulo, porque Epafrodito era útil para ele, o ajudava. Por isso, versículo 28, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. É incrível como Paulo, de novo, ele lembra aqui, para honrar homens como este, que estão servindo a igreja. Mas Paulo pede para os irmãos honrarem esses homens, mas não eram homens que estavam, como o Vanjo falou, não eram homens que estavam atrás dessa honra, não eram homens que só trabalhariam movidos à honra. Frases como essa, eu não tenho aqui entre os irmãos o reconhecimento que eu gostaria de ter. Que loucura! Que reconhecimento é que você quer? Irmãos, o livro de Atos mostra Timóteo com Paulo, Silvano e mais tarde Lucas, evangelizando várias províncias até chegar à Europa. O capítulo 17 de Atos relata Timóteo e Silas sendo deixados por Paulo em Bereia para continuarem seu trabalho durante um período. Logo depois,
Timóteo vai encontrar com Paulo em Atenas e, em seguida, foi enviado a Tessalônica para ajudar os irmãos ali. Por fim, mais tarde, ele partiu para Corinto, levando a Paulo notícias acerca desses irmãos. Nesta carta, a carta aos Filipenses, Paulo revela a intenção de enviá-lo a Filipos, devido à preocupação que ele, Timóteo, sentia em relação aos cristãos, à igreja daquela cidade ali. Após a sua primeira prisão, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para suprir as necessidades da igreja local aqui. Lembra-se desse período? Foi durante o período em que ele serviu à igreja de Éfeso que Paulo escreve a primeira carta a ele. Eu quero ler mais um texto com vocês. Olha o versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Aqui nesse texto, Paulo traz orientações e solicitações ao seu filho na fé, a Timóteo. Não é? E esse texto, irmãos, ele revela esse trabalho em equipe que acontecia aí nos bastidores. Paulo não estava sozinho. Olha o que o texto diz, 2 Timóteo 4, versículo 9 ao versículo 12. Olha o que Paulo diz. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Havia uma equipe trabalhando. E Paulo mandando para cá, para lá, para servir a igreja, para atender os irmãos. Vocês conseguem perceber isso? Como havia um funcionamento de um time de homens completamente desprovidos desse desejo de ter o seu nome aparecendo. Certa vez eu ouvi um irmão dizendo sobre esse texto, sobre essa equipe de Paulo, ele diz o seguinte, que esses obreiros, cujos nomes Paulo não cita, são obreiros que ficaram conhecidos não pelo nome, mas ficaram conhecidos pelo trabalho que fizeram. Irmãos, pelo que eu quero ficar conhecido? O que eu quero deixar para... Quando os irmãos, o dia que, se Jesus não voltar, obviamente, em algum momento eu vou partir, eu vou me encontrar com Ele. Se Ele não vier ao meu encontro, eu vou me encontrar com Ele em algum momento. Quando os irmãos se lembrarem de mim, vão se lembrar do quê? Esses homens ficaram lembrados pelo trabalho que eles fizeram. Eu creio que é importante a gente passar os olhos por esses textos e ver como era o funcionamento dessa equipe, para que o Senhor nos ajude a guardar ainda mais nosso coração desse desejo de querer algum tipo de ser visto, de reconhecimento. Em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 19. Mas graças a Deus, depois eu vou ler o 22 e o 23 também, do mesmo capítulo. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o louvor, presta atenção nessas palavras. Com ele, com Tito, nós enviamos o irmão cujo louvor, e é incrível, Paulo não diz quem é, ele se refere a ele como um irmão. Mas olha o currículo desse irmão. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Quem conhecia ele? Quem precisava conhecer. E não só isto, mas ele também, esse irmão,
E não só isto, mas também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós para a glória do nosso próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Esse era o currículo desse irmão. E o nome dele, meu irmão, nós não sabemos, não ficou registrado aqui. Mas quando eu leio essas palavras, quando eu leio o perfil desse homem, eu tenho que me perguntar, Senhor, eu, o João, eu sou essa pessoa aqui? Eu sou conhecido assim? Meus amigos, meus irmãos me conhecem dessa maneira? O versículo 22 e 23 do mesmo capítulo 8. Com eles enviamos nosso irmão. Está citando outro, mas também não diz o nome. Com eles, com esse time que está indo aí, com Tito e mais esse irmão, fala assim, com eles nós enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Essa era a qualidade de obreiro. Os caras eram a glória de Cristo. Sabe por quê? Porque só o que interessava para esses homens era a glória de Cristo. Eu termino com a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 a 18. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. E Paulo não teve nenhuma preocupação em citar os nomes. Todos os da Ásia me abandonaram. E eu cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Olha a comparação. Os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. E aí ele passa a falar de Onesíforo. Ele diz, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Eu fico imaginando, claro, me entendam por favor, Onesíforo andando por Roma com um papelzinho assim, por atrás do prisioneiro Paulo, né? Onde é que ele está? Onde é que ele estava? E o texto diz que ele não se envergonhou, não se envergonhava das prisões de Paulo. Ele foi visitar Paulo. O Senhor lhe conceda graça naquele dia. E o texto diz ainda que Onesíforo procurou ele solicitamente. Você lembra de gente que foi embora do nosso meio assim, você nunca se importou comigo? Você nunca foi na minha casa? O texto fala aqui que a prisão de Paulo e a dificuldade para achar Paulo não foi obstáculo para Onesíforo. Ele procurou Onesíforo solicitamente, até encontrar Paulo. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, falando para Timóteo, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, nós cantamos que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Amém? Que o Senhor, irmãos, nos livre desse desejo de ser reconhecido, notado, honrado, citado. O Senhor nos livre disso. Que seja toda a nossa satisfação, todo o nosso prazer, saber que estamos servindo o Senhor, servindo a igreja,
e que nós não estamos interessados se o nosso nome vai ser lembrado, citado, até porque nós temos exemplos aqui de um bocado de homem que o nome não apareceu, mas a gente olha, esses caras eram importantes. Esses caras tinham um trabalho reconhecido pela igreja. Que seja assim, irmãos, seja assim na minha vida, seja assim na tua vida. Amém? Ó Deus, quanto temor, Senhor, precisamos ter ao nos lembrar, Senhor, dessa galeria de homens que andaram com Paulo. Senhor, quanto exemplo, quanto modelo para nós, Senhor. Senhor, por favor, nos ajuda, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a me manter nos caminhos daqueles que chegaram antes de mim e que abriram esse caminho por onde nós andamos hoje. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a nos contentar, a sermos felizes e realizados em servir Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor ainda nos concedeu dons para que pudéssemos servir Tua igreja. Obrigado por eles, Senhor, e nos guarde de jamais, Senhor, usar esses dons de forma indevida para buscar algum tipo de reconhecimento para nós mesmos. Por favor, nos ajuda. Nos ajuda a ter os olhos abertos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar sujeito uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração dócil, tratável, pronto para ouvir não, pronto para ouvir, não é por aí o caminho, é por aqui, e nós seguirmos. Por favor, nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.